Muito bem-vindo, você faz parte dessa live hoje, né? Hoje é aquele dia de fazer o que precisa ser feito, né? O que você faz por convicção, né? Às vezes a gente não para pensar, né? Mas é bom pensar. O que eu estou fazendo? Ou o que eu estou fazendo por obrigação? Isso faz parte da gente refletir e pensar um pouquinho, né? Porque o que é a vida, né? A vida é agradecer, né? A vida é elogiar, a vida é viver, né? Ficar bem, né? A vida não é reclamar, a vida não é criticar, a vida não é lamentar. A vida é buscar aquilo que quer, né? Mas não com lamentação, né? Então, não fiquei lamentando, né? Diz que a sabedoria orienta, né? Com vossa sabedoria. Deus, quando a gente pede a sabedoria, a gente pede a Deus, né? Para orientar com a vossa sabedoria infinita, né? E dai a sabedoria, né? Necessária para solucionar todos os problemas, né? E compreender o significado dos acontecimentos, né? No momento, e fazer com que o meu espírito ele evolua, né? Suportando cada provação. Então, esse é o momento que a gente precisa saber, né? Cada live eu trago um momento que precisa saber para ser mais feliz, né? Para a gente buscar aquilo que a gente quer, né? Sexta-feira, semana é dia de agradecer o que fez nessa semana, né? O que você conseguiu fazer, né? Pega um caderno e anota ali e diz, puxa, eu consegui tudo isso. Agora hoje é dia de agradecer, né? E a gente sabe que a gente não nasceu para ter trabalho, né? A gente nasceu para governar nessa vida. Então, sexta-feira é aquele dia de dizer, né? Eu vou governar a minha vida, eu quero uma vida melhor, né? E você não nasceu para ter trabalho, te deram um trabalho, né? Como aparentemente uma opção. Mas sempre propósito, quando você pensar bem, né? Essa semana a gente falou de propósito, né? A gente sabe que quer chegar lá. A gente sabe que tem uma essência, né? A gente sabe também que propósito é fazer aquilo que a gente tem lá no fundo, né? E não é serviço. Então, tudo leva nós a entender que a gente precisa parar, pensar e viver, né? E propósito não é emprego, é um domínio, né? E trabalhar faz parte, é parte não destino. Então, é bom a gente refletir, né? O que você faz hoje expressa, né? O que nasceu para o que nasceu para governar, né? Reflita. É um momento só, né? Eu gosto muito daquela palavra, é 3 minutos, né? Diz que em 3 minutos a gente transforma o mundo, né? Do nosso lado. Então, 3 minutos é 180 segundos, né? Então, quando a gente faz essas contas, a gente sabe que está buscando conhecimento e sabedoria, né? Mais rápido. E todo mundo confunde com propósito, com uma função, né? E com ocupação de cargo. Mas, quando o propósito é confundido com o título, ele perde o poder de transformar. Então, liste, né? Hoje eu perguntei para você, o que você faz por obrigação? E o que você faz por convicção? Escreve lá, depois manda ali para mim. Ficarei muito feliz em saber o que você faz eu gosto daquela palavra, né? O que eu faço por convicção, né? O que eu faço? Aquilo que eu tenho convicção lá, que eu tenho aquela essência, né? Nada a gente precisa fazer por obrigação, mas com convicção que está fazendo o melhor que precisa, né? Hoje é sexta-feira, é dia de listar, né? O que você faz por convicção? Esquece aquilo que é obrigação, né? Porque nós precisamos estar atentamente, né, a fazer gestão do nosso propósito, aquilo que nós queremos de melhor para nós, né? E sem gestão, até o chamado perde a desordem. Então, eu tenho que fazer isso? Faz, né? Com convicção daquilo que você está fazendo. E crie, né, um plano semanal. Essa semana, né, eu vou cuidar da área que sustenta o meu propósito, né? Semana eu vou fazer isso. Estava meio descuidado, vou fazer isso. E existe pessoa que precisa tirar, né, da sua vida, né, uns vínculos, né?
aquele vínculo ali que não te leva a nada, né? Que são como tijolos errados, né? E que sustentam o peso errado. E a gente às vezes carrega um peso que nem é nosso, né? É um peso que tu tá carregando só por obrigação, né? Então, tira esses pesos que você está carregando por obrigação e identifique quem te rouba energia. Fala para você mesmo, quem está roubando minha energia, né? E encerre um ciclo, né? E porque encerra aquele ciclo, né? E começa um ciclo novo com sabedoria, né? E quando a gente sabe também que quem faz a gestão do propósito sente o coração, né? Feliz, né? E precisa mudar, às vezes, alguma coisa, né? Tirar dali que está errado e dar uma mudada, né? Diz que o CEP, né? Às vezes precisa trocar do lugar do CEP, né? Porque às vezes nós estamos num CEP há muito, muito tempo, né? Às vezes precisa sair dali para dar uma melhorada na vida. E o propósito, ele não cabe no território pequeno, né? Então, mude o ambiente, né? Mude o CEP, mesmo que o novo seja incerto, né? Quando a gente diz, eu vou chegar lá, né? A gente sabe que a gente tem que dizer muitos não para chegar lá. É incerto, mas você vai com coragem, né? E lá em Deus, né? Lá em Apocalipse, né? E todo mundo sabe que vem mudando o mundo, né? E o lugar, né? Então, o movimento marca os que crescem na fé. Então, quando você diz, eu vou chegar lá, eu vou fazer a minha vida ficar melhor, né? Eu vou cumprir o meu propósito, ninguém te tira. É seu. E porque você tem essa essência que você precisa falar, dizer, né? Comentar, não esquecer que você quer chegar lá. Então, caminhe ainda sem destino claro. Não está bem claro, mas eu vou caminhar, né? Porque o caminho, ele revela, né? Diz que você é uma coisa, né? Na casa do seu pai. Porque tem muita gente hoje que fica muito tempo na casa do pai, né? E, na verdade, ele tinha que fazer a sua vida, né? Procurar a sua vida, né? E querer mudar aquilo que ele quer para ele, né? Governar, né? Diz que quando a gente governa, quem antecipa, governa. Então, antecipa aquilo que você quer, né? Sai da casa do teu pai, vai viver a tua vida, vai buscar aquilo que você quer, né? E diz que toda expansão nossa, né? Ele precisa de um desligamento, né? De estrutura antiga. Então, solte essa dependência, né? Que te mantém em papel que você já venceu, né? Não fica dependente. Então, se quiser governar, tem que buscar o seu caminho, né? Seu princípio, né? Lá em Gênesis 2, 24 diz assim: deixa teu pai e tua mãe. Antes de honrar, é preciso deixar. A honra nasce da autonomia. Puxa, isso aí é muito importante, né? Então, você tem que ter a sua autonomia naquilo que você quer. Dê o primeiro passo com independência, né? Aquilo que você venha alinhando, né? Eu estava ali no meu filho de hoje, o amigo dele, 35 anos, não tem filho, mora lá na casa do pai, e aquilo ali tá bom. E eu disse, vai viver a sua vida, vai buscar aquilo que tu quer para você, deixa o teu pai e tua mãe, faz a tua história. Você é novo, aproveita. Não sei o quê. Mas às vezes a gente precisa dizer, acorda, vai, faz aquilo que é teu. Não fica esperando dos outros. Diz que tudo de graça, tudo que vem de graça é caro, né? Então, busque aquilo que você quer e mostre a sua força de vontade, né? Seus princípios, né? E governa a tua vida, né? Teu propósito. Então, quem fica agrudado numa árvore apodrece, né? Porque o fruto, ele não se desprende nunca. Ele vive o próprio ciclo, né? Um fruto que não se desprende, ele nunca vive, né, o próprio ciclo. Então, isso tá lá na natureza, né? Por isso que a gente tem que dizer o que eu estou fazendo, né? A natureza é perfeita, né? A gente aprende muito com a natureza. Então, escolha um projeto que você precisa, né, andar sem muletas emocionais, né?
porque às vezes a gente fica com aquele emocional carregando muletas, né? Que nem é tua, né? Desliga aquilo ali, viva. Eu gosto muito de sair às vezes, né? Onde eu estou trabalhando, eu vou dar uma volta, vou me desligar, né? Vou buscar um outro conhecimento, uma outra sabedoria, um outro falar com alguém. Eu saio, é meia hora, 1 hora, não importa. Eu desligo dali e digo, agora eu quero viver algo diferente, olhar algo diferente. Então, busque isso para a sua vida, né? Muitas vezes as pessoas ficam julgando o adulto, né? Sem saber a criança que ele foi. Então, seja adulto, né? Porque o passado, ele explica a ferida, né? E a aparência tenta esconder, né? Então, vá viver, em vez de julgar, né? E pergunte o que moldou aquela pessoa, o que moldou, né? Moldou aquela pessoa. Daí tu vai ver que a tua vida, ela também... Você pode ser especial naquilo que você quer e fazer aquilo que você quer. Então, se você não tiver gestão do seu propósito, alguém vai fazer a gestão para você. Então, quem não lidera, essa é uma palavra bem boa, quem não lidera a sua vida acaba sendo conduzido por distração. E é verdade, né? Se eu não sei o que eu vou fazer daqui a pouco, eu fico ali, né, olhando, vendo algo que não tem nada a ver. Então, lidere aquilo que você quer chegar, né? E reavalie, né? O que controla o seu tempo e retome o comando, né? O que é bom para mim, né? O que eu estou fazendo, né? E eu digo sempre, 90 segundos, tá? 90 segundos você dá uma desligada naquilo que você está ali pensando, você já vem com outra vontade de saber, puxa, eu aprendi, esses 90 segundos me trouxeram para algo que eu queria saber, o que eu queria entender, né? Então, a gente sabe que, quando eu digo, né, você é terra, é que o que entra em você floresce ou envenena. Então, coloca sabedoria em você, né? Então, se eu sou terra, eu tenho que buscar aquilo que eu quero de melhor para a minha vida, né? Escolha bem o que alimenta a sua mente, né? Porque tudo germina, né? Aquele pensamento, né? Aquilo que você quer chegar lá, pensa bem, né? E quem aprendeu a fazer gestão vira terror, né? Porque ele sabe que ele está bem emocionalmente, ele não vai se machucar com aquilo que vem, né, para ele. E quem governa o seu destino. Então, vamos governar a nossa vida, né? Escolha uma área da sua vida que está desorganizada. Qual é a área que está desorganizada, né? Imponha, eu vou fazer essa área ficar melhor. Eu posso, né? Eu consigo, né? Então, geralmente, né, quem morde uma maçã não plantou ela, né? A gente vê assim, puxa, é verdade, né? Então, a maioria das pessoas consome fruto de quem teve coragem de semear. Então, comece hoje, né? Ainda dá tempo, é antes de Natal você plantar alguma coisa, né? Então, plante hoje, né? Que os outros possam colher amanhã. Então, o que você vai plantar hoje, né? Planta, não deixa o tempo passar e você ainda não fez, né? Acorda amanhã, só começa hoje, planta alguma coisa. Porque quem tem gestão em tudo, né? A abundância, né? A abundância vem para ele, os resultados vêm para ele, aquela ordem, né? De ordem espiritual, né? Porque ele está buscando aquilo lá dentro, né? Interiormente, aquilo que ele quer. Então, organize o que é antes de pedir o que ainda não veio. Organize agora, poxa, eu vou deixar isso aqui bem organizado, né? Porque ainda não veio, mas vai vir. Coloca isso, né? Diz que a gente não precisa ficar querendo que o outro tenha, mas a gente pode ser, eu posso fazer melhor, eu vou conseguir melhor, né? Eu desejo melhor. Então, vem para você. Porque o propósito não é um destino, o propósito é uma rota que você tem que seguir, né? E no sentido, né,
que está no processo. Eu estou fazendo aquilo, né? Eu estou no processo e não no ponto final, né? Porque encontre o significado naquilo que você quer, né? No caminho e o que está percorrendo, né? Então, se você achar que propósito é destino, você já pode achar um caixão, né? Porque buscar a chegada e internar a jornada, né? Então, desfrute. Você não vai parar ali. O seu propósito, ele segue adiante, vai vindo mais e mais. E você vai dizer, puxa, e tá bom isso aqui, né? Eu acho que preciso um pouquinho mais. Então, desfrute as etapas sem esperar grande momento. Vai curtindo, né? Porque hoje eu fiz isso. Vou comemorar, hoje eu fiz isso, né? Porque tudo aquilo que a gente comemora, né? Vai multiplicando, né? A gente vai agradecendo, aquilo vai ficando tão bom, né? Então, indo por todo mundo, a gente às vezes precisa andar por o mundo, né? Então, porque o chamado é um contínuo, né? Não começa quando tudo se organiza, né? Ele vai indo, né? Ele vai te mostrando, moldando e você vai melhorando, né? E muita gente diz assim, sirva a Deus e as pessoas enquanto anda, né? O que você está andando agora, né? Sirva. Porque se você já nasceu pronto, ninguém nasceu pronto, né? A gente nasceu pronto, mas com a busca, né, de aprender mais e mais e mais. Então, porque a gente sabe que o Criador, né, ele não faz rascunho, né? Mas maturidade vem com movimento. Aí eu quero chegar lá. Você está movimentando, está fazendo as coisas certas, né? Então faça hoje o que vem adiando, né? Por medo e não por estar pronto, né? Porque o medo é que tem que ter medo de você. Você não precisa ter medo, vai em frente. Eu vou enfrentar e pronto, né? Então é isso que a gente tem que estar pronta nessa vida, né? E quando diz, né, o ditado, quando tiver 100% pronto, você morreu. Então completude, né, é o ponto final da missão. Então você precisa entregar, mesmo aquilo que não está incompleto, né, e fazer o que tem para fazer, né? Então quem constrói riqueza manda na sua própria vida, né? Porque o dinheiro ele é reflexo do governo e não da ganância, né? O que você está governando a sua vida? Está indo, está fazendo as coisas acontecer, né? Administre os seus recursos com propósito e não com vaidade, né? Diz que a nossa alma é um gerador de energia do corpo. Então, quando a alma apaga, o corpo entra em colapso, né? Mas cuide do invisível, né? Que é seu coração, né? O salão da alma, né? E mesmo zele e cuide, né? Porque às vezes a gente não cuida por fora, por dentro, né? Por dentro, como cuida por fora. Então, aqui a gente está falando hoje, cuida do seu invisível, né? Porque mesmo com zelo, que cuida do visível, né? Porque ele está lá dentro, mas ele tem que ser bem cuidado. E quando a sua alma não governa, ele rouba o energético, né? Então, pensa assim, né? Um energético disfarçado de afeto. Então, deixe de sugar e com atenção, né? E comece a gerar presença naquilo que você quer fazer, né? Diz que ninguém te dá nada de graça. E às vezes, né? Tu fica ali, né? Puxa, eu queria aquilo de graça, mas ninguém te dá nada de graça. Quando a gente sabe isso, porque todo relacionamento é um propósito e se alimenta com a troca de energia. Então, observe quem busca interesse, só você por interesse, né? Encerre essa repetição. Então, você quer chegar lá, mude a sua rota, né? Para melhor do seu propósito naquilo que você quer. Diz que o cérebro nosso é um redutor da nossa consciência. Então, a mente sempre limita o que o coração é capaz de expandir. E é verdade, né? A mente, para que fazer isso, né? Mas seu coração lá dentro diz assim, não, eu quero, eu vou fazer. Mas a mente, ela quer te limitar, né? Então,
o que o coração é capaz, ele expande tudo, né? Então, deixe o coração participar mais das suas decisões, né? Teu coração em primeiro lugar, né? E quando a gente não escuta, a gente vem, puxa, eu devia ter escutado meu coração, né? Diz que se a alma não cumprir o que veio, né? Ela vai fazer, ela vai definir. Então, ignore. Se você ignorar seu propósito, né? Você não vai fazer nada. Então, volte a fazer o que a vida antes, né? O que te dava a vida, né? Antes do medo te parar. Então, vai em frente, eu vou conseguir, né? Então, essa semana é a semana de pensar no nosso propósito, né? Estou fazendo aquilo que eu gosto, não é serviço, né? Então, fazer umas perguntas para a gente mesmo. E a pergunta que a gente faz geralmente para a gente é 1 minuto, né? 1 hora, é 1 minuto. Você já vai dizer logo, né? Às vezes chegou no teu coração, já vem a resposta. Então, porque as pessoas querem, todo mundo, né? Às vezes quer te roubar a energia, né? E saber que se você está bem, não sei o quê, mas diz que é um vampirismo emocional, né? Então, publique, faça aquilo que você quer fazer, não dependa de aplauso, né? Vai conseguir, vai fazer. Diz que tudo que é belo é profundo, né? E denuncia aquilo que é terrível, né? Então, a luz sempre irrita, né? Quem vive na sombra. Então, hoje é um dia de pensar, né? Continue sendo contraste, mesmo que custe aceitação. Busque isso para a sua vida, umas pequenas frases, né, que te levam, né, lá, né? E a gente sabe, né, que a gente tem que listar hoje os ladrões de energia, né? Então, porque a gente só cresce quando fecha a torneira da alma. Então, escreva quem te drena, né? E desligue o acesso, né? Eu quero chegar lá, algumas pessoas estão me drenando, eu preciso chegar lá, eu quero, né? Porque a sua causa é o seu bloqueio invertido. E quando você aprende isso, puxa, aquela causa ali é um bloqueio invertido, então você tem que ver qual é a dor que feriu o campo que Deus te chamou para curar, né? O Papai do Céu está aí, né? Eu sempre digo, nosso Pai terrestre é bom, né? Mas imagine o Papai do Céu, né? Se a gente falar com Ele, agradecer, né? Dizer, estou aqui, né? Eu preciso falar contigo, né? Isso dá uma clareza, né? E uma limpeza na alma. Então escreva quem te drena, né? E desliga o acesso, né? E quando a gente sabe que o propósito ele é a causa que está invertido, né? E diz que a dor que te feriu é o campo que Deus chamou para curar. Qual é a dor que te feriu? Muito, né? Então é o canto, é o que Deus te chamou para curar. Muitas almas, né? Muitas pessoas, né? Você contar a sua história que foi doída e as pessoas saber que você conseguiu, né? Crescer com aquela história. Então, e a gente precisa, né? Então, sirva as pessoas que vivem o que você já superou, né? Eu passei por aqui, né? Por aquilo. Tem um que eu passei, foi doído. Mas quando eu sei que é o meu bloqueio invertido, eu digo, puxa, eu aprendi isso. Isso ali foi doído, mas eu aprendi. E foi bom que eu aprendi. E hoje é um dia de perguntar para Deus, né? O que eu vim fazer, né? O que o Senhor quer de mim? Faz essa pergunta, o que o Senhor quer de mim? E a resposta já existe, mas às vezes o ruído impede de ouvir. E é mesmo, né? Você sabe, mas o ruído, né? Então, silencie, né? Antes de pedir, Pai, né? Estou aqui. Se dá um silêncio, né? Como eu falei antes, 3 segundos, mas 1 segundo que você já silencia, você já se coloca no lugar certo, né? E ouvir é a oração mais profunda, né? Então, silencie antes de pedir e ouvir é uma oração mais profunda, né? E o propósito, gente, ele é pessoal.
Ninguém pode andar por você. Então, pare de comparar e avance o que tem na mão, né? O que eu tenho hoje para fazer? Isso aqui mesmo, eu vou em frente, isso aqui vai dar um jeito, isso aqui eu vou fazer, né? Tem dias que tu tem muita coisa para fazer, né? Para pagar, para fazer. E daí tu tem que buscar, puxa, o que eu tenho aqui na mão? Vou fazer com isso que eu tenho, né? Eu tenho que pagar isso, que eu vou tirar dali, vou fazer aqui, né? Vou lá, vou cobrar. Então, vai com aquilo que você tem. E quando você consegue, agradece, né? Porque quando a gente sabe, né, que propósito é governo sobre a própria terra, né? Então, decide você de plantar, proteger, né? E a energia, né? Ter energia para caminhar, né? A energia é a coisa melhor comum, né? Eu tenho a energia de respirar, tenho a energia de ir em frente, né? E caminhar, enquanto cumpre, né? Aqui na Terra. Então, quem não faz gestão, perde a direção. Então, faz gestão na tua vida, não deixa os outros comandar. Comanda, né? E mostra que você é capaz. Então, hoje a gente falou, né? O que faz por convicção, né? Então, se você colocar lá no Google, né, essa pergunta, você vai ver que tem muitas respostas que você queria ouvir. E quando você vê por obrigação, você vê, puxa, daí isso é chato, né? Então, vamos fazer o final da nossa live de hoje, né? E agradecer por estar aqui, né? Presente nesse momento, né? E sinto-se amado por mim. E que Deus abençoe, né? E fique com Ele e na presença dEle. Deus está contigo e tem uma abençoada noite, né? Gosto muito dessa oração, né? Perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão do meu lado. Eu queria dizer para vocês, né? Que eu sou a escritora Iria Krieger. Eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. E eu gosto muito de falar, né? Que às vezes a gente precisa de uma palavra, né? Para mudar a rota, mudar o nosso destino, que nós precisamos estar aqui e governar o nosso propósito. Então, essa semana a gente falou do propósito, né? Que às vezes você, né? Está lá no coração e você está fazendo muita coisa por obrigação. Então, vá viver a sua vida, né? E cuide dela. Não deixa ninguém tomar conta. Ela é sua, né? Seja feliz. Valeu? Até mais. Então, vou terminar. 4, 3, 2, 1.